Olá pessoal, professor Ravon Leão, legislação extravagante e direitos humanos, aqui no Estive Concurso, na tua preparação, na tua aprovação, onde quer que cobre a disciplina Direitos Humanos. Aqui o nosso papo é de professor para aluno e também de aluno para aluno. Também faço concursos há um tempo, fui aprovado na Polícia Militar, onde exerci o cargo de soldado, lá no pelotão de choque, em Uberlândia, na 9ª CIAMESP, hoje Batalhão de Missões Especiais, em Uberlândia. Tranquilo, aprovado na Polícia Militar do Estado de São Paulo e aprovado na prova da primeira fase da Polícia Civil de Santa Catarina como investigador, mas não classificado para a segunda, e também aprovado na primeira fase na prova de delegado de polícia de Tocantins, mas também não classificado para a segunda fase. E continuo na luta e recentemente me tornei, estou aguardando receber a minha carteira da OAB para atuar como advogado, ok? Então o nosso foco aqui é esse, é na tua aprovação, é vivendo e aprendendo com os senhores, tranquilo? Vamos lá para a nossa DU-DH, beleza? Olha só, gente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela está sendo comentada aqui na ótica da Constituição de 88, para que se monte um paralelo entre o que está na DU-DH, bem como o que temos na Constituição sobre essa temática, tranquilo? Então, olha só, antes de iniciar, já vou colocar o seguinte. Deixa eu passar aqui uma na tela aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. O que são direitos humanos? Para a nossa prova. Primeira pergunta é: Opa, só voltar aqui que essa caneta está muito veloz. São direitos humanos. Coloca na tela. Direitos humanos, pessoal, são todos aqueles direitos inerentes ao homem pela sua condição. Basta nascer que ele tem todos os seus direitos. Direito à personalidade, à inviolabilidade, direito à proteção psicológica, física, moral, alimentação e tantos outros direitos ligados à existência do ser humano. Beleza? Para tanto, nós temos duas teorias. Eu tenho uma teoria absoluta, que direitos humanos devem ser respeitados e cumpridos por todos os estados e todas as pessoas do globo terrestre, e tem uma teoria relativa, onde direitos humanos eles devem respeitar as constituições de cada nação. A Constituição e a nação é soberana, e ela tem a sua Constituição, e aí os direitos humanos devem respeitar aquelas constituições. Trabalha com uma teoria relativa. Além dessa teoria, eu ainda tenho outras teorias ligadas aos direitos humanos. Exemplo, eu tenho uma teoria naturalista, que os direitos humanos surgem a partir do nascimento. Basta ser homem, basta ser ser humano que você tem sua proteção. Eu tenho uma teoria que ela é positivista, onde direitos humanos devem ser escritos. Exemplo, artigo 5º da Constituição Brasileira. São direitos humanos postados no corpo da Constituição. E estes são chamados de direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais para a doutrina? Se você analisar o livro do José de Afonso de Alcilva e outros grandes doutrinadores aí da área do constitucionalismo que também falam de direitos humanos, direitos fundamentais são direitos humanos postos numa Constituição. Tranquilo? E eu tenho um jusmoralismo, que os direitos humanos estão na consciência dos povos. Direitos humanos, eles estão na consciência dos povos. Tranquilo? E direitos humanos em termos acadêmicos. Então, como ciência, ela é uma ciência autônoma, mas ela é interdisciplinar, ela precisa conversar com o direito penal, com o direito civil, com o direito constitucional e com outros ramos do direito, como o direito do trabalho. Então, ela é uma disciplina que passa por vários pontos de maneira transversal, porque não há falar em trabalho sem falar de direitos humanos, não há falar em penal também dessa maneira. Então é isso que você tem que ficar bem atento no que tange uma noção de teoria geral dos direitos humanos, beleza? Coloca na tela. Aí olha só, o que nós temos na DU-DH de 1948, trazida na resolução 217 da ONU.
que ela considera que o reconhecimento da dignidade inerente aos membros da família humana. Então, pessoal, aqui a DUDH, o que ela faz? Ela já denota uma questão de todos são iguais. Ela falou família humana. Ela coloca a família humana sem distinção de qualquer natureza. Então, pessoal, quando ela fala, me coloca na tela rapidinho, falou ali, ó, questão de direitos humanos, da família humana, é porque ela não está observando questão de raça, questão de cor, questão de credo, de orientação sexual, ideologia política, tratando todas as pessoas de maneira igual, mas não só numa igualdade formal, onde todos são iguais perante as normas, não, e também numa igualdade material, onde de fato as pessoas são tratadas dentro de um equilíbrio. Exemplo, tratando iguais igualmente, desiguais desigualmente na exata medida da sua desigualdade. Um constitucionalista canotilho trabalha muito essa temática, além dos outros, ok? Então é mais ou menos assim, a criança ela tem uma inferioridade emocional, intelectual, física frente aos adultos. Dessa maneira, o Estado decide protegê-las de maneira tão forte que assim ela consegue estar em pé de igualdade no exercício dos seus direitos com os demais cidadãos de qualquer situação que envolva criança e adolescente, por exemplo, no Brasil. Tranquilo? Coloca na tela. Beleza. E eles são iguais e inalienáveis, que são características, né, dos direitos humanos. São inegociáveis. Você tem que estar de olho nisso aqui. Belezinha? Tranquilo. E ele considera essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Olha só, pessoal, vou dar uma dica rapidão. Pessoal, até um pensador chamado São Tomás de Aquino, se você fizer uma leitura sobre os seus pensamentos, ele colocava que a guerra, em último caso, se faz necessária. Se você analisar até passagens aí de quem gosta de olhar para a Bíblia, não só apenas como um livro religioso, mas também como um livro histórico, em momentos onde lá o Cristo, ele falava para os seus seguidores, um momento lá que um dos seus seguidores, salvo, acho que foi Pedro, cortou a orelha do outro, ele não tomou a faca e sumiu com a faca, ele mandou guardar a faca. No outro momento, Paulo informava a Jesus, estão vindo com facas, com armas contra nós, e nós só com alforje e capas. E aí Jesus informa, venda a tua capa, venda teu alforje e compre espada. Então, até no processo histórico da humanidade, o que temos? Uma cultura de paz. Mas numa extrema necessidade, a guerra pode acontecer. Ela não é banida na totalidade. Ninguém vive um mundo utópico que esse ponto não pode acontecer. Nem a DUDH. Coloca na tela de novo. Olha o que a DUDH fala. Para que o homem não seja compelido, como último recurso, a rebelião contra a tirania e opressão. Então ele está falando o seguinte, se aparecer um tirano, um opressor contra uma nação, essa nação deve se rebelar. Ela tem de buscar o quê? Sua emancipação, sua autonomia, o seu respeito. Por quê? Um exemplo, Brasil. Olha a Constituição, parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo. Legal, então o poder é nosso, exercido por representantes eleitos. Democracia indireta, representativa ou diretamente na forma da Constituição. Então, democracia de participação direta. Então, o que ele está falando? Vamos respeitar esse modelo democrático de direito para que, se as coisas percam o controle, as pessoas não vão lá se rebelar contra o tirano, contra o opressor. Qualquer que seja o país, qualquer que seja a nação, a DUDH trouxe essa questão aqui. Beleza? Fique de olho. Tela. Ele considera que os povos das Nações Unidas reafirmam nessa carta os direitos humanos fundamentais, bacana, na dignidade, no valor da pessoa humana e na igualdade entre homens e mulheres. Quando ele fala igualdade entre homens e mulheres, ele está tratando da conhecida isonomia, tranquilo? E decidiram prover o progresso dessa sociedade, bacana. Olha só, essa declaração,
ela tem um ideal comum a ser atingido por todos os povos. Então, galera, questão da prova vai falar se só o Estado tem o dever de promover direitos humanos. Negativo. Quem promove os direitos humanos... Promoção dos direitos humanos cabe ao Estado e ao povo. Ok? Então, são os dois que vão proteger. Não só o Estado, não só a população. Todas as pessoas, todos os Estados devem proteger os direitos humanos. Ok? Cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente que essa declaração se esforce através do ensino e da educação, por promover o respeito. Então, pessoal, a DODH reconhece quais são os mecanismos para mudança, para proteger as liberdades, para que haja um progresso em qualquer nação. Ensino, educação. Tranquilo? Então a própria DODH reconhece que a educação pode transformar a nação. Legal? Aí olha só. Vamos ao artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Desse termo livres, você já pega aqui chamado direito humanos de primeira geração ou dimensão. Tranquilo. Quando ele fala iguais, a igualdade são direitos humanos de segunda geração / dimensão. Tranquilo. São adotadas em razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Olha que maneiro, pessoal. Direitos humanos de terceira geração / dimensão. Então, me coloca na tela. O artigo 1º, ele vem repetir o que preconiza a Revolução Francesa. Nós temos a liberdade, igualdade e fraternidade. Salvo engano, igualité, fraternité, igualité. Opa, fraternité, igualité e fraternité. Então eu tenho de ter liberdade. Lembra da escravidão? O povo é livre. Depois que o povo é livre, esse povo precisa de alimentação, de moradia, de cuidados de saúde, de instrução, de conhecimento, entre os direitos sociais. Segunda geração, chamado por alguns e por outros de dimensão. O próprio mestre Pedro Lenza trata muito isso na sua obra, beleza? Então, quando eu vou para a fraternidade, é chamado direito de terceira geração ou dimensão, beleza? Ficar de olho nisso, porque isso cai muito em prova de concurso. Então, está esculpido aqui no artigo 1º da DODH, legal? Coloca na tela. Beleza. Então, vamos aqui. Segundo, toda pessoa tem capacidade de gozar de direitos e liberdades, e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie. O que você precisa lembrar? Ele diz que toda pessoa, ele não exclui ninguém, capacidade de gozar de seus direitos e liberdades, sem distinção de qualquer espécie. Quando ele fala para não haver diferenciação, o que a gente tem que ficar de olho? A gente precisa ficar muito de olho que no artigo 5º, no inciso... Artigo 5º, no inciso... (62), ele fala o quê?
ele fala sobre a igualdade. Quando fala em igualdade, eu estou falando em igualdade que é gênero. Que eu tenho duas espécies. Eu tenho a espécie formal e a espécie material. Me coloca na tela. Gente, a igualdade formal é todos são iguais perante a lei. A material é dar de fato a igualdade para as pessoas. Exemplo, um tratamento desigual aos deficientes, um tratamento desigual à criança, à mulher, ao idoso. Por quê? Na relação com a maioria das pessoas, eles são desiguais. Na exata medida dessa desigualdade, deve ser restabelecida essa diferença para que eles alcancem de fato uma igualdade. Igual, igualmente, todos nós adultos tratados como adultos, desigual, desigualmente. As crianças que são distintas em alguns pontos, as mulheres, os idosos, dos adultos devem receber uma proteção para que cheguem de fato numa igualdade nessa relação. Essa que é a ideia, beleza? Então cuidado com a igualdade só formal. Tela. Beleza. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida e à liberdade. Nós temos isso preconizado lá também no artigo 5º. E para cuidar da incolumidade física das pessoas, eu tenho, por exemplo, lá no artigo 144 da Constituição, eu tenho quem? Eu tenho Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, eu tenho polícias civis, polícias militares, e ainda tenho bombeiro militares. São órgãos ligados à segurança pública para proteger essa liberdade, essa segurança das pessoas. Legal? Então, a DUDH traz isso aí. No artigo 4º, ela diz o seguinte, que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e a escravidão e o tráfico de pessoas, né, o tráfico de escravos, serão proibidos em qualquer das suas formas. Olha só, a servidão, ele ainda deixou uma questão relativa de servidão aqui. Agora, quanto à não escravidão e ao não tráfico de pessoas, ele deixou aqui um direito raro, que é um direito absoluto. Tela rapidinho. Dica: muitas pessoas afirmam que não há nenhum direito absoluto. Cuidado! Temos direitos absolutos, sim, preconizados lá na UDH e também trazidos na Constituição. Exemplo, o trabalho forçado na Constituição é vedado de qualquer forma. E a tortura também vedado de qualquer forma. Então são direitos absolutos. A não tortura e o não trabalho forçado. Mas a regra é que os direitos não sejam absolutos, como a vida, a propriedade, a liberdade. Positivo? Fique atento no tipo de pergunta que pode vir. Tela. Beleza. Olha só, galerinha. Vamos ficar de olho aqui também no artigo 5º e no 6º. Diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura. Ninguém será submetido à tortura e tratamento cruel ou degradante, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O que você precisa pensar? O artigo 5º, lá no artigo 5º, no inciso 3, e na lei 9455. A lei 9455, ela diz o quê? Ela fala dos crimes de tortura. Beleza? Então, pessoal, coloca na tela. O Brasil, ele cumpre esse papel. Nós temos a lei 9455 que veda tortura. Nós temos lá tortura à confissão, tortura inquisitória, tortura à prova, aquela que busca declaração, informação ou confissão. Eu tenho lá a tortura crime, que não é ato fracional e nem contravenção. Deve ser tortura crime. E a tortura crime é aquele que tortura uma pessoa para que ela cometa um crime. Beleza?
essa aí, eu também, logo embaixo, eu tenho uma tortura por critérios de raça ou religião. Tem um fim especial de agir de raça ou religião. E o que é a tortura para o Brasil? Tortura é constranger alguém mediante grave ameaça ou violência. Se é grave ameaça, eu atinjo a questão moral, questão do consciente. Se é violência, a questão física, correto? Isso é bacana, porque lá no direito penal, por exemplo, o físico exclui a tipicidade, o próprio dolo, e a moral exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Olha que bacana isso. É um estudo multidisciplinar aqui. Eu ainda tenho lá a tortura em que sentido? Aquele que tem guarda, poder, autoridade, que busca dar uma questão de natureza punitiva. Não pode, ou disciplinar. Eu tenho a tortura preso. Tem uma tortura lá, omissão, que é a única lá que não é equiparada a crime hediondo. Eu tenho também uma tortura majorada. Eu tenho aquela tortura lá pré-dolosa. Eu tenho aquela tortura que resulta em morte, resulta em lesão gravíssima, que está expressa na lei de tortura e não está no Código Penal. Então, a tortura ela é vedada em nível mundial para a DODH e o Brasil também busca trabalhar isso. Nós temos até um mandado constitucional de criminalização, que a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os crimes hediondos são inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia. Tranquilo? Tela. Artigo 6º. Olha só, gente. Toda pessoa tem direito de ser em todos os lugares reconhecida como pessoa perante a lei. Esse artigo 6º, gente, o que a gente está vendo? O que ele trabalha? Você precisa ver que ele está falando do direito de personalidade. Que é intrínseca a situação do ser humano, muito ligado ao direito civil. Por exemplo, quando a gente nasce, eu tenho direito ao nome, tenho direito a uma certidão de nascimento, correto? Eu tenho proteção à intimidade, proteção dos direitos políticos e por aí vai. Então, todos, em todos os lugares, eles têm que ser reconhecidos como pessoa. Não é porque você não pertence, você não é nacional daquele país, que você não vai ser reconhecido como pessoa naquele país. Será? Cuidado, que sempre tem que fazer um peguinho aqui. 5º. Opa, pulei? Não, volta aqui de novo. Repetiu aqui. 7º, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. E todos têm direito de igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração. Pessoal, mais um desdobramento do princípio da isonomia ou igualdade, que está na Constituição Federal, ok? E lembrando que nós temos a Lei 7716, que combate a discriminação do que eu chamo de crer no rona, cor, raça, etnia, religião, procedência nacional. E agora, para o STF, orientação sexual. Coloca na tela. Pessoal, olha só, esse princípio da igualdade, e para combater, nós temos a Lei 7716 de 89, que combate os crimes de discriminação ou preconceito de cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Esses elementos que acabei de citar são um fim especial de agir, o dolo específico, porque no Brasil nós adotamos, adaptada, uma teoria finalista da ação,
que é de Hans Welzel. E o Brasil utiliza essa teoria, o dolo tem um fim. E aí esse fim aqui é um fim específico de cor, raça, etnia e religião. E a gente tem o princípio da legalidade estrita ou cerrada. O STF atualmente mitigou isso, expandindo, fazendo o que para muitos chamam de uma analogia in mala parte, mas eles consideraram que é em respeito à dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República, que supera essa questão, e eles expandiram e colocam agora a discriminação e preconceito nas relações LGBTI+, chamado de público homoafetivo, como crime de discriminação e preconceito trazidos na conhecida lei de racismo, mas por uma construção da decisão do STF, não está expresso na lei. Cuidado para você não rodar aqui. Tela. Beleza. Olha só, gente. A gente já está quase encerrando o nosso bloco, entenderam? Então, já fique atento. Quando a gente está perto do finzinho, eu vou dando uma diminuída no ritmo, a gente dá aquela parada e volta no próximo bloco. Mas vamos falar isso aqui para vocês. Oitavo. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para atos que violam os direitos fundamentais. Olha só, pessoal. Remédio efetivo. Esse remédio, para nós temos o chamado HC, HD, habeas corpus, habeas datas, mandado de injunção e o mandado de segurança, etc. Nós temos esses remédios constitucionais, o habeas corpus com a questão da liberdade ambulatorial, habeas datas, questão de informações sobre o impetrante, mandado de injunção pela omissão que pode acontecer pelo legislador e o mandado de segurança diante de um direito líquido e certo que não caiba nenhum dos remédios anteriores, ok? Top! E 9, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Bacana! Nós temos lá no artigo 5º a questão que a prisão de qualquer pessoa vai acontecer só em flagrante ou por ordem judicial. Beleza, tranquilão. Então, gente, coloca na tela. Pessoal, a gente foi aqui até o artigo 9 da DUDH, vamos continuar no próximo bloco. Instituto Steve, focado na tua aprovação. Me adicione no Instagram, @prof. Ravaleão. Tamo junto. Os